A pandemia do coronavírus alterou a rotina de todos os segmentos da justiça brasileira. Quais são os impactos para a justiça militar? Que medidas foram adotadas para evitar o contágio da Covid-19 e ainda assim manter a produtividade? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial, gravado remotamente. O nosso entrevistado é o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando José Armando Ribeiro, que tomou posse no mês de março passado. Doutor Fernando José Armando Ribeiro, obrigado por nos atender nessas condições. Eu que agradeço, Orion, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns aí pela posse, né? E sucesso aí no novo desafio, né? Eu já gostaria de iniciar aqui a nossa fala, lembrando que temos aí o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossa audiência, né? De modo que, aproveitando aí a condição de senhor de acadêmico também, com certeza terá boas indicações de leitura para esse período de quarentena. Doutor Fernando José, gostaria agora que o senhor contasse para a gente um pouco aí da sua trajetória judicante, como é que o senhor saiu parar aí na Justiça Militar e também um pouco da sua atividade acadêmica. Bom, Orion, caros telespectadores, é um prazer estar na AMAGES mais uma vez, participando desse programa e tendo a oportunidade de falar, né, nesse momento que é, ao mesmo tempo, muito importante para a minha carreira, né, na minha carreira, e, ao mesmo tempo, um momento grave, muito difícil na história da humanidade. Eu estou na Justiça Militar já há 12 anos. Eu sou, na Justiça Militar, eu sou egresso do 5º Constitucional, né, onde eu entrei na vaga do Dr. Décio de Carvalho Mitre, que foi, inclusive, também jornalista, né, como você, Orion, e de carreira, e foi também advogado e depois se tornou juiz e também presidente da corte, né, se aposentou como presidente da corte. Eu fiz também, né, carreira acadêmica, né, eu fiz carreira desde que eu me formei, eu dei sucessão aí aos estudos, de forma que eu fiz sucessivamente mestrado, doutorado, né, na UFMG. Depois eu tive uma bolsa pela Fulbright de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. E eu dei aula em várias instituições, né, na UFMG, na UFOP, onde eu fui professor adjunto. E hoje eu estou, né, já, na verdade, desde 2002, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, né, nossa querida PUC Minas, onde eu leciono tanto na graduação quanto na pós-graduação. E eu conjugo hoje, com, claro, uma carga um pouco reduzida, mas eu conjugo ainda as atividades acadêmicas com as atividades judicantes. O senhor, na condição de professor de direito, né, constitucional e também da filosofia do direito, sempre dialogou com a literatura, né? Só tem até livros publicados a esse respeito, não é? É verdade. É uma linha de pesquisa que nós fomentamos já, né, há 5 anos lá na PUC, formalmente registrada junto ao CNPq, que é uma linha de direito e literatura. Já publicamos sobre o tema 3 obras, né, uma inclusive o ano passado, Espectros Poéticos da Justiça, e eu publiquei já também obras literárias, né? No ano passado eu publiquei meu primeiro romance, A Fascinação das Asas, pela editora Quixote. Sim. E havia já publicado também alguns contos e livros de poemas. O senhor sempre já falou conosco em outras conversas aí que a literatura tem muita contribuição a dar ao direito, não é isso? Sem dúvida, Orion, porque, na verdade, eu acho que a literatura ela sempre propicia o que nós, em momentos como esse, de uma crise, né, de pandemia como essa, de certa forma vivemos, né, de uma forma muito aguda agora, que é sairmos um pouco das nossas rotinas, né, perdermos um pouco o nosso chão, porque a rotina, se ela tem algo de positivo, né, e tem, evidentemente, né, as pessoas dependem da sua rotina, até psicologicamente, mas ela também tem um lado negativo, que é, às vezes, fazer com que nós tornemos dogmas e tornemos como autoevidentes
questões que nada mais são do que repetições. E com isso impedimos que a imaginação humana, que talvez seja a manifestação mais proeminente da inteligência humana, como já constatou Einstein, por exemplo, impedimos que a imaginação floresça de uma forma mais livre e de uma forma mais construtiva. Então, eu acho que esse diálogo com a imaginação, com a literatura, ele propicia que o jurista dê vazão à sua imaginação e, com isso, ele pense problemas jurídicos de outra maneira e, às vezes, consiga ver soluções e, inclusive, levantar novos problemas diante de situações de coisas que as pessoas, às vezes, dão por naturalizadas. Doutor Fernando, agora falar para a gente sobre os impactos que a pandemia aí causou na Justiça Militar, que mudanças aconteceram lá, além da posse do senhor foi até cancelada, né? É verdade, Orion. Eu estava com a posse prevista para o dia 20 de março, era um dia que ainda não havia suspensão, né, de atos por parte nem do Executivo, nem do Judiciário, mas nós, né, já antecipadamente, mais de uma semana antes, resolvemos por bem cancelar o evento. Eu tomei posse de gabinete e exatamente seguidamente tomamos aí medidas acauteladoras de retirar todos os servidores em situação de grupo de risco e passamos depois a seguir estritamente as deliberações que vieram tanto do CNJ quanto resoluções do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido aí da suspensão dos prazos processuais, o trabalho remoto e outras medidas que vieram sucessivamente. Ok, muito bem. Vou fazer um intervalo, doutor Fernando. Depois eu gostaria que o senhor explicasse para a gente que mudanças são essas na instalação e aperfeiçoamento do trabalho remoto e também sobre a influência da ciência e sobre a solução dessa pandemia. A gente volta então em instantes. Estamos de novo aí com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje discutimos os impactos da pandemia do coronavírus sobre a Justiça Militar. Nosso entrevistado é o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando José Armando Ribeiro, que tomou posse no mês de março passado. Como ele é professor de Direito Constitucional e também de Filosofia do Direito, eu gostaria de fazer uma questão para ele voltada para a ciência, para a técnica. O senhor acredita que a ciência poderá trazer a solução para essa crise sanitária que vivemos hoje no mundo todo? Pois é, Orion, é um momento em que nós depositamos muita confiança, né, evidentemente, nas saídas que a criação do pensamento científico é capaz de nos dar. E, ao mesmo tempo, eu fico me questionando se não é também um tempo, um momento de nós, talvez, conseguirmos um turning point, né? Como disse em inglês, é uma expressão um pouco difícil de ser traduzida, né? Um ponto de mudança mesmo em relação à nossa forma de relacionamento com algumas coisas. Por exemplo, as tecnologias, né? Uma dos meus eixos de gestão, inclusive lá no tribunal, que já era e com essa pandemia se tornou ainda mais importante, é exatamente esse investimento na tecnologia de informação, em novas tecnologias, para ampliar, mas não apenas para ampliar, né? Eu acho que já é um ponto, talvez, de nós pensarmos que o Covid vai trazer a nós a possibilidade de nos relacionarmos com a tecnologia de uma forma nova. Porque na minha sensação, muitas vezes a tecnologia estava meio que pautando as nossas vidas, né? Estava instrumentalizando as nossas vidas. Eu acho que agora é hora de nós tomarmos as rédeas e instrumentalizarmos essa tecnologia. Eu acho que o uso dela agora não vai ser mais tanto para a sociedade de espetáculo, nem tanto talvez para as demandas de mercado, mas para questões humanas mais fundamentais, liberar-nos de tempo, né, para que consigamos fazer as tarefas que temos que fazer, continuar dando respostas, né, no caso do judiciário, não podemos parar,
não podemos deixar o cidadão esperar pelas respostas, pelo contrário, temos que estar, assim como os médicos, trabalhando e presentes, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma relação com essa máquina que talvez ela faça questões que já são repetidas e nos poupe esse bem maior que é, sim, esse sim, irrepetível até hoje, que é o tempo. Então, eu fico me imaginando que talvez chegue um momento agora de nós termos, de fato, não apenas um aprimoramento enorme das tecnologias, mas até mesmo um turning point, uma mudança de rumo. Muito bem, doutor Fernando. Agora, a respeito, então, dos impactos aí da pandemia sobre a justiça militar. Aqui eu sei que no tribunal o expediente foi encerrado, né? Está cancelado, suspenso o expediente forense e foram adotadas medidas aí, audiências foram canceladas. Como é que fica aquela situação dos réus presos? Pois é, Orion, nós também estamos aí desde a minha posse, que foi na crista da onda, aí, foi suspensa, e instalamos logo em seguida uma comissão especial de prevenção ao contágio pelo Covid, para monitorar exatamente essas medidas aí que vêm sendo estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para exatamente tentar aí a proteção, a prevenção do contágio e a proteção dos nossos servidores, mas, ao mesmo tempo, garantir que a justiça continue funcionando, porque, afinal de contas, se é uma época que nos exige cuidado, nós não podemos nos esquecer que não são apenas os servidores da área de saúde que trabalham com o cuidado, mas também os juristas, os aplicadores do direito, eles todos, a aplicação dos direitos fundamentais diz respeito ao cuidado humano e, portanto, a justiça não pode parar, pelo contrário, acho que tem que funcionar. Manter a produtividade. Manter a produtividade e funcionar mais do que nunca, porque grandes questões jurídicas vão passar a aparecer e ser discutidas nesse período, assim como já vem sendo feito. E nós passamos a trabalhar... Pois não, Oriol. A esse respeito, por exemplo, a questão de manter a produtividade, eu sei que os julgamentos agora estão virtuais, feitos de maneira remota. Sim, isso pode afetar de alguma forma o direito de defesa? As audiências foram suspensas? Como é que isso funciona agora? Nós, na Justiça Militar, estamos trabalhando em regime de plantão extraordinário, que dura enquanto durar essa situação de emergência de saúde pública. Magistrados, servidores, estão continuando a trabalhar em regime de teletrabalho, utilizando aí o ferramental tecnológico disponível, a maioria, inclusive, gratuita, é uma coisa muito boa que vem sendo feita aí, a disponibilidade pelas plataformas de forma integral dos seus recursos. E hoje nós estamos também instituindo, aliás, já instituímos na semana passada, e vamos começar a fazer agora, logo depois do feriado, já as nossas sessões virtuais e sessões presenciais remotas, que vão ser exatamente feitas mais ou menos nesse módulo como nós estamos aqui hoje, conversando aqui nesse bate-papo. As sessões, ao invés de serem lá feitas no ambiente das salas de sessão, vão ser feitas remotamente pelos juízes, cada um de sua casa, dando os seus votos. É uma experiência nova essa da sessão presencial remota no Judiciário Brasileiro. O Supremo fez a sua primeira semana agora. E o funcionamento, claro, nós temos visto aí alguns problemas ocorrerem, tanto de ordem tecnológica como, às vezes, de interferências, ruídos e etc. Mas eu acredito que com o andar da carruagem, com a adaptação à nova tecnologia, o resultado pode vir a ser muito satisfatório. Eu tenho aí, inclusive, uma reflexão que eu faço a partir de uma experiência na academia. Lá na PUC Minas, nós não paramos e temos realizado não somente aulas, mas bancas. Eu tenho participado de inúmeras bancas. Recentemente participei de uma de doutorado com 6 professores, inclusive professor de fora, participando pelo Skype. Funcionou muito bem e, inclusive, já está gerando entre os professores, às vezes, um questionamento de
em vez agora, daqui para frente, né, quando sairmos dessa crise, se Deus quiser, se pagar passagem aérea de professor de fora, né, seja do Rio, de São Paulo, do Amazonas, do Nordeste, para vir participar de bancas aqui, por que não fazê-lo por meio dessas plataformas? Porque o resultado foi muito bom, foi satisfatório, inclusive, para o próprio candidato. Eu espero que também na Justiça o resultado seja satisfatório, né? É claro que é preciso manter aí alguns cuidados com relação à separação desse ambiente doméstico, né, para com o exercício da função judicante, mas eu acredito que as pessoas, sabendo manter esses cuidados, o funcionamento será contento. Muito bem. Tudo indica que o trabalho remoto veio para ficar, a tendência é ele ser cada vez mais aperfeiçoado. Doutor Fernando, eu gostaria que aqui no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre os casos mais recorrentes de julgamento pela Justiça Militar. A gente volta, então, em instantes. Estamos de novo aí com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages, uma edição especial gravado remotamente com o nosso entrevistado, que é o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando José Armando Ribeiro, que tomou posse no mês de março passado. Doutor Fernando, a respeito então ainda da Justiça Militar propriamente dita, né, da atividade, da atuação dela, né, quais são os crimes mais recorrentes que são julgados pela Justiça Militar? Pois bem, Orion, nós tivemos, né, recentemente, em 2017, né, final de 2017, mudança de competência, e a partir dessas mudanças, uma lei que alterou, né, o nosso Código Penal Militar, e a partir de então nós passamos a ter a possibilidade de julgar crimes como crime de tortura, crime de abuso de autoridade, que antes eram da competência da Justiça Comum. Por incrível que pareça, né, os crimes de abuso de autoridade, por exemplo, estão se tornando, desde então, nos números da nossa primeira instância, os mais frequentes, né? Mas, evidentemente, muitos deles ainda não chegam ainda na forma de recurso ao nosso tribunal, mas eu teria que mencionar uma questão muito importante que diz respeito a novo trabalho por videoaudiência, né? O Tribunal de Justiça Militar ele tem na sua competência também julgar um processo que é o processo de exclusão de policiais e de oficiais, né? São os processos de perda de graduação e de perda de posto e patente. São processos de competência originária do tribunal, em que o tribunal exclui militares que cometeram crimes, que foram apenados com mais de 2 anos de detenção, ou que foram punidos em processos administrativos depois de todo o procedimento, claro, e o comandante envia aquele procedimento para o tribunal para que se processe a exclusão. São casos... Nesse caso, doutor Fernando, pois não. Nesse caso, me desculpe aí interrompê-lo, nesse caso aí, se houve um cometimento de um crime como tráfico de drogas, por exemplo, quer dizer, ele é excluído da corporação e passa a ser julgado como um civil? Na verdade, a exclusão dele da corporação, se ele já foi condenado por tráfico e essa condenação sendo superior aos 2 anos, o Ministério Público oferece, né, peticiona numa ação de representação para que ele perca a graduação junto ao tribunal. E aí somente o nosso tribunal terá competência para dizer que, para além da pena, da pena, né, que lhe resultou do processo penal de tráfico, né, no seu exemplo, além da pena que já lhe foi aplicada, ele terá essa outra sanção que será a exclusão, né? E essa exclusão é da nossa estrita competência. Aí entra uma questão muito interessante que é nesses julgamentos virtuais,
né? Muitos tribunais trabalham com a possibilidade de que sejam feitos os julgamentos sem, muitas vezes, a tela presencial remota, como nós estamos tendo aqui. Entendi. Muitas vezes, o julgamento virtual é feito por apenas a aposição dos votos por parte dos juízes, né? Então, os juízes ali... Eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor vai indicar para nós, por favor, para a nossa audiência aí? Então, eu estou indicando o livro, esse livro, que é uma tradução bilíngue feita pelo poeta Ivan Junqueira, de T.S. Eliot, né? Ele tem aqui uma coletânea de poemas dele, que é publicado pela editora Nova Fronteira, e entre eles estão aqui os dois grandes clássicos que eu acho de T.S. Eliot, que são A Terra Desolada, ou A Terra Devastada, e Quatro Quartetos. São poemas belíssimos, Orion, e que, como eu disse, têm uma ligação direta com um momento histórico que ele viveu, que foi ali a década de 20, no início do século 20, ou seja, estamos falando de um século atrás, onde saíamos aí de dois grandes problemas né, duas grandes catástrofes que tinham atingido a Europa, que era a Primeira Guerra Mundial, uma guerra cruenta, e a febre espanhola, que deixou nada menos do que 50 milhões de mortos. Ou seja, dialoga com a nossa realidade da pandemia hoje também. É uma boa indicação para a nossa quarentena aí, né? Doutor Fernando, nós estamos na reta final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor adiantasse para a gente aqui quais são os projetos que o senhor tem para a gestão aí da Justiça Militar de Minas Gerais, porque, na verdade, ela tem mais de 70 anos, não é isso? Ela tem hoje 83 anos, Orion. E nós, né, temos muito orgulho aí desse tempo de serviço prestado. É uma justiça que tem uma importância muito grande, e num momento como esse eu acho que essa importância se destaca, porque afinal de contas ela está julgando, mantendo aí, né, a disciplina de profissionais que estão diretamente vinculados ao combate e às ações de combate à pandemia. E na minha gestão, eu pretendo, evidentemente, investir, como eu já disse, em tecnologia, né? Eu acho que o momento é de nós, inclusive, tentarmos divisar para as tecnologias alguma dimensão nova que até então não vinha sendo trabalhada, para que possamos, talvez, um turning point aí na própria administração e na vivência humana com relação às tecnologias. Eu pretendo também, né, me centrar muito na questão da nossa autonomia orçamentária, mas também do contingenciamento financeiro em face à crise, né? Em face a isso, eu já instalei um comitê que foi instalado essa semana de estudo de qualidade de gastos, né? Para que nós possamos exatamente dar aí a nossa contribuição enquanto instituição ao momento difícil que vive o Estado. E eu pretendo, evidentemente, valorizar, né, a magistratura e valorizar os servidores, fazendo uma gestão compartilhada. Eu tenho um entendimento, e eu pus no meu discurso de posse, que acabou não sendo lido, né, mas eu punha exatamente que eu entendo que o presidente de um tribunal ele não pode ser mais do que um primus inter pares, ou seja, o primeiro entre iguais. Então, essa afirmação dessa dignidade do plenário, da dignidade dos colegas e da autonomia dos magistrados, ela é, a meu ver, fundamental e imprescindível para uma boa gestão. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando José Armando Ribeiro, que tomou posse no mês de março passado. E discutimos aí sobre os efeitos, né, os impactos da pandemia do coronavírus sobre a Justiça Militar e seus projetos aí para o próximo biênio. A gente fica por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Doutor Fernando José Armando, obrigado pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado a você, Orion. Até a próxima.